Exercício de geometria analítica no plano. Nesta situação vamos falar sobre a inequação cartesiana do círculo. Mas antes de falarmos da inequação cartesiana do círculo, vamos falar sobre a equação cartesiana do círculo. Ora bem, essa equação cartesiana reduzida do círculo, equação reduzida do círculo, da circunferência, portanto, tem a estrutura que nós já conhecemos, que era o x menos o c1 ao quadrado mais o xy, isto é, o y menos o C2 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Ora bem, este C1 e este C2 não é nada mais nem nada menos do que o centro da circunferência. Portanto, aonde é que se localiza o centro da circunferência? O R indica-nos o raio, neste caso, portanto, é o valor do raio e depois colocado aqui ao quadrado. A partir do momento em que falamos em inequações, estamos a falar em áreas pintadas. Portanto, basicamente, imaginando aqui uma circunferência, então um pouco horrível, mas penso que é fácil de perceber. Desenhando aqui uma circunferência, em que imaginando que nós temos esta parte pintada e pedem-nos para definirmos esta área que está aqui pintada. Em que aqui é a nossa ordenada e aqui é a nossa abscissa. Pronto. A partir daqui, como é que eu posso fazer isto? Ora bem, então a estrutura será sempre a mesma, portanto, aparentemente, pelo menos aqui na parte do início, mais o y menos o c2 ao quadrado, e agora a diferença é que, como estamos na presença de uma inequação, e esta parte aqui está pintada para o interior, então basicamente seria menor ou igual ao valor do raio ao quadrado, consoante o raio desta circunferência. Se, por exemplo, se tivéssemos aqui isto atracejado, pronto, a mesma circunferência, mas em vez de estar em traço contínuo, tivesse atracejado, portanto, basicamente a diferença seria que teríamos x menos o c1 ao quadrado mais o y menos o c2 ao quadrado, e como está pintado para o seu interior, seria apenas menor do que r ao quadrado. Portanto, a diferença é que em vez de ter um igual, passa só a ter apenas o menor quando está atracejado. Muito importante saber esta parte, da diferença da apresentação do sinal quando está atracejado ou quando não está atracejado. Isto é, quando não está atracejado, com traço contínuo, ou quando está atracejado. Agora, esta parte é quando está pintada para dentro. Agora, imaginando que podemos ter uma circunferência em que temos aqui o centro, por exemplo, no 0, 0. Aqui temos aqui a abscissa e a ordenada, e temos aqui uma circunferência, e esta circunferência, em vez de estar pintado para dentro, pode estar pintado para o seu exterior, para o exterior da sua circunferência. Neste caso, a fórmula que nós vamos aplicar é muito idêntica à outra, portanto, colocaríamos aqui, portanto, o x menos o c1 ao quadrado mais o y menos o c2 ao quadrado, e, visto que aqui está em traço contínuo a circunferência e está pintado para o seu exterior, então seria maior ou igual a raio ao quadrado. Mas, se tivermos na mesma situação como tínhamos ali há pouco, em vez de termos em traço contínuo, se tivéssemos atracejado a circunferência, portanto, vamos aqui apagar só aqui uma parte, pronto, se tivermos esta parte assim atracejado, então a diferença de uma para a outra da fórmula da inequação seria apenas o facto de estar, em vez de estar maior ou igual, passaria a estar apenas maior do que o raio ao quadrado. Portanto, isto seria a diferença entre ser... Portanto, o facto, a primeira, que está aqui maior ou igual, é a parte quando é um traço contínuo, portanto uma circunferência contínua, e aqui esta parte do maior é quando está atracejado, quer dizer que está aberto, vamos já dizer assim, quer dizer que seria apenas maior, e enquanto que este aqui era maior ou igual, como este era apenas menor, e este era menor ou igual. Agora, passando aqui à resolução aqui do exercício, então ele diz aqui que inequação cartesiana do círculo, e depois pede-nos para nós definirmos uma inequação para cada situação destas. Temos aqui a linha A e a linha B. Vamos iniciar aqui pela linha A, e ele diz aqui que o círculo é de centro menos 1, 2 e raio 5. Ora bem, um círculo que 6
nesta situação, portanto, então aquilo que nós vamos fazer era o seguinte, portanto, o círculo seria, portanto, x mais 1 ao quadrado, portanto, não esquecer que o parênteses é mentiroso, portanto, se o centro valia menos 1, 2, então cá dentro os sinais têm que ser simétricos, mais o y menos 2 ao quadrado, portanto, positivo passou a negativo, e agora, como é um círculo, então seria menor ou igual a 5 ao quadrado. Bem, este 5 ao quadrado, a gente pode até já tirarmos isto aqui e podemos colocar apenas, logo 5 ao quadrado passaria a ser 25, porque tem a ver com o facto da forma que o raio tem que ser sempre levado ao quadrado. Agora, na linha B, o exterior da circunferência. Portanto, exterior da circunferência, então seria basicamente a mesma coisa que se nós tivéssemos aqui, portanto, vamos aqui ao nosso centro, portanto, lá está, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, e agora, como ele diz apenas exterior, então era só apenas maior do que, neste caso, a mesma coisa do que raiz de 12 ao quadrado, que é o nosso valor do nosso raio ao quadrado. Portanto, este quadrado vai cortar com a raiz, aqui até vou fazer o desenvolvimento, portanto, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, maior do que 12. Portanto, quer dizer que o nosso raio ao quadrado valia 12, porque o quadrado aqui corta com a raiz e ficou apenas 12. Portanto, não esquecer que a fórmula é sempre o valor, o que se encontra dentro do parênteses é o centro. Se depois os sinais ficam sempre simétricos, portanto, basicamente, se aqui estava menos 3, ficou 3, se aqui estava 4, ficou menos 4, e o valor do raio tem que ser sempre ao quadrado. Portanto, um círculo será menor ou igual, o exterior será apenas maior. Depois, todas as outras situações vão depender, será mais para no futuro, em áreas, já juntamente com outras expressões.